Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo aqui de progressões aritméticas. Então a gente já viu aqui anteriormente um exemplo de problema que envolve PA. A gente já viu como que classifica a PA, né? Crescente quando a razão é positiva, decrescente quando é negativa e constante quando a razão é igual a zero. A gente já viu a fórmula do termo geral, que é como a gente consegue achar qualquer termo da sequência. E agora vamos fazer exercícios e mais um exemplo aqui. A gente estudou na sala, por exemplo, juros simples, né? Que é aquele modelo de juros em que você pega um valor inicial. Vamos supor aqui que você, sei lá, pega um empréstimo de R$200, certo? E aí, por algum motivo absurdo, vamos supor que os juros é 10% para cada mês, certo? Só que nesse caso a gente vai usar juros simples, então esse 10% ele vai ser aplicado somente no valor inicial, ou seja, quando a gente for adicionar os juros, vai ser sempre o mesmo valor, porque vai ser 10% dos R$200, certo? Então nesse modelo, né, de juros, a gente só precisa saber quanto é 10% de 200, certo? Então nesse caso 10% de 200 vai ser R$20, certo? Então esses R$20 aqui vai ser os juros, né? Tá aqui, juros. Vai ser os juros que para cada mês que for passando a gente vai adicionando, certo? Então se você tiver, olha lá, passou um mês, certo? Então você vai pagar quanto? Seus R$200 que pegou emprestado, mais R$20 de juros, certo? Então vai ficar 220. 2 meses, né? Primeiro mês, segundo mês, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que adicionar os R$20 mais uma vez, né? Porque é R$20 do primeiro mês e R$20 do segundo mês, certo? Então a gente vai pegar nosso 200 mais 20 mais 20. Só para a gente conseguir perceber aqui, né, o padrão, né, esse valor aqui é exatamente o anterior, certo? É os 220 do mês passado. Então a gente pode escrever assim, ó, isso aqui nada mais é do que eu pegar o valor do mês passado e adicionar mais R$20, né? Certo? Então se a gente for para o terceiro mês, então a gente vai ter o valor do mês passado, que é 240, e adicionar mais 20. Vou botar aqui 240. Então, a gente percebe que, né, para a gente sair do começo e ir para o mês seguinte, a gente vai sempre adicionando R$20. Então, adicionou 20 aqui, adiciona 20 aqui, adiciona 20 aqui, certo? Então, se a gente for fazer uma lista dos valores de cada mês, certo? Então, tipo assim, você tem ali seu valor inicial, pegou R$200 emprestado, certo? Daí, se a gente passar um mês, a gente vai pagar 220. 2 meses, 240. 3 meses, 260. Eu não escrevi aqui, né? E aí você vai seguindo isso. Isso aqui nada mais é do que uma progressão aritmética, certo? Em que a razão é 20. A gente sempre adiciona 20 para sair de um termo para o próximo. Então, nossos problemas de juros simples, que é o que a gente está estudando, também se trata de uma progressão aritmética. Então dá para a gente resolver problemas de juros simples sem recorrer à fórmula de juros simples. Se você souber PA, você resolve. Então, por exemplo, vou inventar uma situação aqui com esses nossos valores. Vamos supor que a pessoa continua nesse exemplo aqui e você quer saber em que mês o valor que ele tem que pagar vai ser o dobro do inicial, certo?
Então vamos lá, o valor inicial foi R$ 200, certo? Aqui, 200. Se ele for ter que pagar o dobro, então o valor total vai ter que ser R$ 400, certo? Ou seja, você tem que saber aqui, ó, que se refere ao primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e por aí vai, certo? Você quer saber em qual mês, o mês N, que eu não sei, em que o valor vai ser R$ 400, certo? Então, a nossa fórmula é essa, né? A N igual a A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Essa fórmula de PA. Então, o nosso AN, nosso termo do mês N, a parcela do mês N, vai ser R$ 400. É isso que a gente precisa na nossa conta. O nosso primeiro termo é o primeiro valor da sequência, que é o valor inicial ali, que é 200. Né? Então, ó, a gente vai colocar aqui no primeiro termo o 200. Mais N é a posição do termo na sequência, né? A gente não sabe. Então, N eu não sei, eu só repito. Menos 1 é da fórmula. A razão. Então, se cada mês eu estou adicionando R$ 20, então a nossa razão aqui vai ser 20. Então, se eu resolver isso daqui, eu sei em que mês que vai chegar nesse valor. É um problema de juros simples, que você poderia usar a fórmula de juros simples também. Mas você também pode resolver por PA. Na verdade, a fórmula de PA e a fórmula de juros simples é equivalente. É só uma forma diferente de você reescrever ela, usando letra diferente. Mas a estrutura é a mesma, certo? Mas enfim, vamos resolver aqui, né? Então aqui eu posso, por exemplo, esse 200 que está aqui somando, eu posso subtrair no outro membro, certo? Para ir simplificando. Então 400 menos 200 fica 200 desse lado, é igual. Vamos agora distribuir esse aqui, né? E aqui também. Então aqui vai ficar 20n menos 1 vezes 20 vai ficar 20. Pronto. Vamos pegar o número de novo que está subtraindo, agora a gente vai somar do outro lado. Então 200 mais 20 fica 220. E aqui igual a 20n, certo? E agora que está multiplicando a gente divide. Então o nosso mês vai ser o mês 220 dividido por 20. Isso aqui vai dar 11, certo? Então no mês 11 é quando ele vai ter que pagar o dobro do que ele pagou no início. Então eu resolvo por PA também. Entendeu? Então aqui é só um exemplo, né? Então por isso que o livro traz até essa sequência. Ele pega com PA, depois vai para juros simples. Porque no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. E dando um spoiler, juros compostos é uma progressão geométrica, que é o próximo assunto que a gente vai ver. Né? Então assim, então até aqui, ok, fizemos um exemplo de juros simples. Agora vamos pegar um exercício do livro que inclusive eu até passei para a turma fazer, certo? Então olha só. Ah não, acho que eu não passei para essa turma não, passei para outra. Então olha só, dada a PA, aí tem a progressão aritmética aqui, certo? Determine, letra A, o oitavo termo, o 19º termo, o A31 e o termo geral, certo? Ok. Aqui, a gente, no caso aqui, é um exercício para a gente treinar a fórmula do termo geral, certo? Vamos aos poucos. Vamos fazer esse primeiro aqui sem usar a fórmula. Vamos só usar a lógica da PA, para a gente ir compreendendo e se acostumando com a estrutura dela. Então a gente tem aqui essa PA. Como é que eu sei a razão? Né? A razão, como eu sempre somo o mesmo valor para chegar no próximo termo, para você saber qual que é a razão, basta você ver quanto que você precisa somar daqui para chegar aqui. Então, para a gente saber o quanto a gente precisa somar, a gente geralmente faz a diferença, certo? Então, você pega qualquer dois termos consecutivos, pode ser, sei lá, esses dois aqui, por exemplo, e você faz a conta de menos, né? Então, a nossa razão vai ser, por exemplo, 44 menos 36, né? Então, isso aqui vai dar 8, certo? Então, a nossa razão é 8. E aí, oitavo termo, né? Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, certo? Então, se você não quiser fazer fórmula, dá pra gente
e seguindo na lógica, né? Então 52 é o quarto, né? Então o quarto aqui é 52. Então o quinto vai ser somando mais 8, 60. O sexto vai ser 68. O sétimo vai ser 76. O oitavo, somando mais 8, 84. Então, sem usar fórmula, já resolvi aqui. Então, assim, quando o termo está próximo do que você tem, você pode fazer assim, porque pode ser até um pouco mais prático, certo? Para não ter que ficar substituindo em fórmula. Então, eu já sei que na letra A, certo? A resposta aqui, o oitavo termo é o nosso 84, certo? Aí na letra B, tá ali, o 19º termo. Se for pra gente continuar somando, a gente vai ter que fazer mais umas 11 somas, né? Pra chegar no... Se a gente chegou até o oitavo, daqui já pro 19 são 11 somas. O que acaba dando bastante trabalho. Mas então, eu não vou usar a fórmula ainda, certo? Eu vou usar o raciocínio da fórmula dessa vez, certo? Então, vamos lá. O nosso oitavo termo aqui, né, foi o 84, certo? E aí eu tenho que ficar somando 8. Soma 8, né? Soma 8, né? Então assim, eu somo 8 uma vez para chegar no nono, somo 8 de novo para chegar no 10º, né? Então eu preciso continuar somando até chegar no 19º. Então eu tenho que continuar fazendo somas de 8 aqui, né? Quantas vezes, né? Então, para eu sair do oitavo para o 19º, eu tenho que somar 11 vezes. Então, ao invés de você ficar somando, você faz uma multiplicação, certo? Então, a resposta aqui é 84 mais 11 vezes 8. Né? Então, 11 vezes 8 vai dar 88. Certo? E aí, somando isso daqui, vai dar 132. Certo? Então, não usei fórmula, usei apenas o nosso raciocínio. Certo? Agora, na letra C, eu vou usar a fórmula. Ah, eu preciso fazer exatamente assim, igual você fez? Não, não precisa. Eu estou fazendo em formas diferentes, que é para a gente entender, né? Que essas coisas são equivalentes. Você pode fazer somando de um por um, você pode fazer usando essa lógica aqui, e você pode usar a fórmula. São maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado, certo? Então, se a sua lógica está correta, se está coerente, então está certo também, certo? Não tem problema. Então eu estou mostrando maneiras diferentes de fazer o mesmo problema. Então agora vamos usar a fórmula, né? Então a nossa fórmula é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá aqui a nossa receita. Eu quero o A31, então eu vou trocar o meu N aqui por 31. Eu quero o termo que está na posição 31 da sequência. Então ó, o termo na posição 31 é o primeiro termo da sequência, então nossa sequência começa ali por 28. Então, 28 mais o N da gente aqui é 31. Então a gente vai botar 31 menos 1 vezes a razão da gente que é 8. Certo? Ok, então 28 repete, 31 menos 1 dá 30 vezes 8. Multiplica ali primeiro, né? 30 vezes 8 vai dar 240. 240 mais 28, 268. Pronto. Usei a fórmula. Chego no resultado também. Certo? E agora na letra D, está perguntando o termo geral. O que a gente pergunta quando fala de termo geral? Ele quer saber a fórmula em que você encontra qualquer termo. Então assim, a fórmula da gente é a mesma, né? A gente usa essa daqui, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí a pergunta é, como é que eu faço para achar o termo que está na posição N? Ok, você usa essa fórmula. O termo na posição N eu não sei, mas coisas que você já sabe de antemão. Você sempre sabe o primeiro termo, nesse caso, você sabe a razão também. Então você só troca as informações que você tem. Então, se você quiser achar o termo dessa sequência aí, na posição N, você bota o primeiro termo, que é o 28. Você vai colocar o N,
que você que escolhe aí para colocar aqui nesse lugar. E a razão é 8. Pronto, aqui está. Desculpa, esqueci de botar o sinal de mais aqui. Pronto, essa aqui é o termo geral dessa sequência. Você substitui o n pelo valor que você quer, pela posição que você quer encontrar, e aí pronto, aí você vai obter. Então o termo geral é isso daqui, certo? Ok, isso aqui é mais aplicação da fórmula, né? Vamos ver isso aqui. Aqui já é um probleminha, né, que não é explícito que é de PA, né? Aí tem a pergunta: quantos números ímpares há entre 72 e 468? Então olha só, os números ímpares, eles formam uma progressão aritmética. Vou pegar aqui, ó. Primeiro número ímpar, 1. Segundo número ímpar, 3. Terceiro número ímpar, 5. Então a gente vai continuando aqui, né? Você pode ver, ó, que sempre para ir do número ímpar para o próximo, você está somando 2, ó. Mais 2, mais 2 e por aí vai, certo? Então os números ímpares formam uma progressão aritmética. Aí ele quer saber quantos números ímpares eu tenho entre esses dois números aqui. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a sua sequência, olha só. Qual o primeiro número ímpar que tem entre 72 e 468? É o 73, né? Porque 72 é par, então o próximo é ímpar. Depois 75 é ímpar. Depois 77 é ímpar. Só que não dá pra gente escrever todos até o 467, né? Que é o nosso último ímpar dessa sequência aí, né? Assim, a gente não vai escrever tudo. E ele quer saber quantos tem. Aqui tem 1, 2, 3, por aí vai, né? Até chegar no último. Esse aqui é qual? O N, eu não sei. É o termo N porque eu não conheço a ordem dele. Então dá pra gente colocar uma forma de termo geral dessa PA aqui para achar o N. A gente acabou de ver no exercício anterior como é que a gente acha o termo geral, né? A gente pega aqui, ó, substitui as informações que a gente tem na fórmula e a gente tem o termo geral. Então olha só, a nossa fórmula de PA é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o N. Razão. O termo N, AN, eu não sei ainda. Calma, não, vamos primeiro só fazer a fórmula do termo geral, certo? O A1 é 73 mais N menos 1, eu não sei o N. E a razão aqui, para chegar do I1 para o próximo, eu sempre somo 2, então a razão é 2. Então o termo geral é esse daqui. Então se eu quiser achar qualquer número ímpar dessa sequência aqui, né, o 10º número ímpar, eu acho, né, com essa fórmula aqui, troco N por 10. Mas nesse caso eu quero saber qual é a posição N desse termo aqui. Então nesse caso aqui, esse número 467, ele já é o nosso AN, certo? Então a gente tem a informação do que é o AN de fato. O AN é o termo e N é a posição que ele está. Então a gente quer saber a posição, certo? Porque aqui, ó, tem um. Porque eu quero saber quantos números ímpares eu tenho entre esses dois, né? Então esse aqui é o primeiro. Estou contando 1, contando 2, contando 3, certo? Então, se eu saber a posição dele, eu vou saber exatamente quantos números ímpares eu tenho nesse intervalo aí. Então, se o meu AN é 467, aí pronto, aí eu só substituo o restante, né? É igual a 73 mais N menos 1, o N eu não sei, vezes 2. Pronto, resolvo essa equação e o problema está resolvido. Então vamos subtrair isso daqui, né? Aí fica 467 menos 73 é igual, vamos distribuir aqui, 2 vezes n fica 2n, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Ok. Então fazendo essa subtração aqui dá quanto? 7 menos 3 dá 4. Pego emprestado aqui, 16 menos 7 vai ficar 9, certo? E aqui sobra 3.
né? Então 394 é igual a 2n menos 2. 2 está subtraindo, a gente soma, né? Então fica 396 nosso 2n. Então o n, eu vou pegar isso aqui e dividir por 2, né? Eita. Pronto. É 198, se não estou enganado. Certo? Espero que esteja certo. Aí, tá certo. Então eu tenho 198 números ímpares entre 72 e 468. Tá? Eu peguei esse problema diferente de propósito, né? Porque não é a aplicação direta da fórmula. Você tem que entender que isso aqui forma PA, saber qual que é a razão, né? E saber que você tem que achar o enésimo termo, né? Mas assim, é aquela questão. Essa é a parte mais importante de você aprender o conteúdo, porque você pode até saber usar a fórmula, mas se você não sabe quando que você aplicar ela, você meio que não vai usar para muita coisa, né? Então é sempre tem que exercitar isso. Quando que eu vou usar cada situação, certo? Então estou fazendo exemplos aqui. E aí, ó, eu vou pegar outro exemplo agora que não é de número, aqui já que envolve geometria também. Ah, aqui já está com a resposta. Ó, ter resposta em questões de matemática não é muito relevante não. Inclusive, qualquer livro de matemática, se você for no final dele, tem todas as respostas dos exercícios. Mas a questão é que pra gente, o mais importante é o processo. Então isso aqui, ó, a resposta é essa. Pra mim não importa muito. Eu preciso saber como que eu chego nisso. É importante ter a resposta porque você faz a sua conta. Se você chegar nisso aqui, é sinal que você fez certo. Se não for, porque tem alguma coisa errada, você tem que corrigir. Entendeu? Então a gente vai fazer e depois a gente vai conferir se dá certo. Então olha só. Em um triângulo, a medida do maior ângulo interno é 105 graus. Determine todas as medidas dos ângulos internos desse triângulo, sabendo que eles estão em PA. Você pensa, vixi, agora, que diabo é isso? Olha só. Vamos ver se eu consigo fazer um triângulozinho aqui. Tá, vou mudar de cor. Tá preto. Lá. Eita, vai fazer assim. Então assim, a gente tem no triângulo os seus ângulos internos aqui, né? Tem um ângulo aqui, outro aqui e outro aqui. E aí, a questão diz, o maior ângulo mede 105 graus. Eu fiz um exemplo horrível aqui, porque se for 105 graus o triângulo tinha que ser mais aberto assim, né? Mas enfim, eu acabei fazendo um desenho horrível. Mas enfim, é o triângulo do mesmo jeito, ó. 105 graus. Determine todas as medidas dos ângulos internos desse triângulo, sabendo que eles estão em PA. E agora, como é que eu resolvo isso? Ok. Uma informação que a gente sabe sobre ângulos de qualquer triângulo é que a soma desses ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Certo? Então, se eu somar esse aqui, que eu não sei qual é, com esse daqui, com o 105, ele tem que dar 180. Além disso, eles estão em progressão aritmética. Então a gente tem que usar essas duas informações para resolver, certo? Então como é que a gente vai fazer isso daqui? Então olha só, se o primeiro é 105, aqui, bugou aqui. O primeiro é 105. E os outros dois estão em progressão aritmética. Então o que vai ser o próximo ângulo? Vai ser 105 mais a razão, né? Porque para a gente chegar no próximo termo da progressão aritmética, a gente sempre soma a razão. E aí, para chegar no outro, eu vou pegar esse daqui e somar pela razão de novo, né? Então eu vou ter 105 mais a razão somada duas vezes. E quando eu somar o primeiro com o segundo e com o terceiro, tem que dar 180 graus. Olha só, perceba que o meu problema inteiro, 80% do problema é você montar essa equação aqui, né? Que é a parte que geralmente a gente tem mais dificuldade. Porque
Resolver a equação do primeiro grau é sempre a mesma coisa, ó. A gente resolveu a equação do primeiro grau em todas as páginas que eu escrevi aqui, ó. A gente está resolvendo uma equação do primeiro grau. Então chegou aqui, é sempre a mesma coisa. O problema é só realmente conseguir montar essa equação, certo? Então aqui é um problema que mistura geometria com progressão aritmética também. Então, ó, vamos somar número com número, letra com letra. Então 105, 105, 105. Então, aqui vai dar 315, certo? 1R com 2R vai dar 3R. Tem que dar 180. Ok? Então agora vamos passar para lá subtraindo, né? Então isso aqui vai ficar 3R é igual a 180 menos 315. Então vamos ver como é que vai isso. A gente pode fazer o seguinte: falar, como é que eu faço aqui? Vou armar a conta 180 menos 315, como é que eu resolvo isso aqui? Tá, você faz do jeito normal, você pega o maior número, menos 180, certo? E no final, como você sabe que aqui esse número é maior do que esse, então tem que dar negativo. Então no final é só você botar o sinal de menos. Então 5 menos 0 dá 5. Pega o emprestado aqui, 11 menos 8 dá 3. Aí aqui pelo emprestado ficou 2, 2 menos 1 dá 1. Só que aí tem que ser negativo, né? Então aqui, ó, 3R é menos 135. Né? E aí, 3R... Opa, escrevi errado. Agora eu pego o R e vou passar dividindo. Então nosso R aqui é menos 135 dividido por 3, certo? Então vamos ver quanto é que dá essa conta. Então, ó, 13 dividido por 3 dá 4, sobra 1, menos 5. 15 dividido por 3 dá 5, sobra nada. Então a resposta aqui, a razão é menos 45. Você pensar, então a resposta é menos 45? Não, né? Vamos prestar atenção aqui no que a gente obteve. R é o que? Razão. Então a nossa razão é menos 45. Ou seja, né? Olha só, como eu falei, aqui é o primeiro ângulo, que é o maior de todos, certo? O segundo é esse daqui e o terceiro é esse, certo? Então a gente vai trocar o R por menos 45 e a gente consegue achar o nosso resultado, tá? Então, ó, então o primeiro é 105, certo? O próximo 105 mais o nosso menos 45, né? Então tem um sinal diferente aqui, então fica negativo, né? Então aqui fica 105 menos 45 vai dar 60. E o outro é 105 aqui mais o 2R, né? Então fica mais 2 vezes o menos 45. Vai 105 menos 2 vezes 45 dá 90. Então aqui tem que dar 15, certo? Então achamos, ó, 105, confere, 60, confere, e 15, confere também. Ah, achei complicado. Então, eu peguei de propósito, né? Vou fazer os exemplos mais complicados. Mas assim, é interessante a gente tentar fazer isso daqui, né? Porque quando a gente vai conseguindo fazer esses que são um pouco diferentes ou que envolvem outros assuntos, a gente desenvolve muito isso, essa capacidade de saber quando usar cada fórmula, e quando a gente for pegar um exemplo mais simples fica mais fácil também, né? Então, ó, já fiz um problema aqui envolvendo geometria. Vamos ver se eu separei outro aqui para finalizar. Só tem esse último aqui. Aqui outro que envolve geometria. É logo o seguinte, né? O triângulo de novo. As medidas dos lados de um triângulo retângulo, expressas em centímetros, são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 4. Qual é a medida da hipotenusa? Ok, vamos aos poucos. As medidas dos lados de um triângulo retângulo, certo? Então, o que é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo em que ele tem
um dos seus ângulos valendo 90 graus, certo? É um triângulo assim. Aqui tem um ângulo aqui, reto, é um ângulo de 90 graus. E aí ele fala o seguinte: a medida dos lados são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 4. Então só tem a razão da PA. Né? Então como é que eu vou saber qual a medida da hipotenusa? Que a hipotenusa é esse lado aqui, né? O lado que é o oposto do ângulo reto. Meu Deus, não tem quase nada de informação. Calma, aí a gente tem que usar informações que a gente conhece sobre triângulos retângulos. Então vamos aos pouquinhos aqui. Primeira coisa, vamos supor que esse lado mede um valor qualquer, x. Se a gente não sabe, tem que botar a letra, é incógnita, eu não sei o que é. Eu não vou botar um número porque eu não sei qual é o número. Está dizendo aqui que os outros lados são iguais aos termos de uma PA de razão 4. Então, para eu chegar no próximo lado, que é o segundo maior lado, que é esse daqui de baixo, eu vou ter que pegar um lado anterior e somar 4, porque a razão da PA é 4. E aí, no outro lado maior, tem que pegar esse daqui e somar mais 4. Então, esse lado tem que ser x mais 8. Ok, mas até agora só tem x aí. E agora? X, 4 e 8, mas como é que eu vou saber a medida dessa hipotenusa? A gente conhece uma relação entre os catetos e a hipotenusa, que é o teorema de Pitágoras. Certo? Então a gente vai usar agora o teorema de Pitágoras relacionando com essas informações que a gente tem. O que o teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então a gente vai fazer assim, ó, pega isso daqui, quadrado da hipotenusa, é isso daqui, ó, x mais 8 elevado ao quadrado é igual a esse cateto de baixo ao quadrado mais esse daqui ao quadrado. Pronto. Montei a equação, já foi 80% do problema. Agora é só resolver isso daqui. Como é que resolve? Então, aqui você vai usar, por exemplo, produtos notáveis para abrir isso daqui. Então, olha só o tanto de coisa que eu já estou fazendo aqui. Ó, eu já peguei a ideia da PA para construir, né, essa notação aqui de colocar x mais 4, x mais 8. Cheguei aqui, tem produtos notáveis. E depois vai virar uma equação de segundo grau. Olha só. Como é que a gente resolve isso daqui? Ah, eu não lembro como é que faz produtos notáveis. Ó, se você não lembra, é só você ver o que significa isso daqui. O que é alguma coisa elevada ao quadrado? É você pegar essa coisa e multiplicar por ela mesma, né? É igual quando a gente faz, por exemplo, vamos fazer multiplicação. Quanto é 3 vezes 4? Ah, você sabe fazer porque você decorou a tabuada, você sabe que dá 12, né? Mas vamos supor que você não sabe o resultado. O que você faz? Você sabe que 3 vezes 4 é você pegar 4 somando 3 vezes, né? Então vai ficar, ó, 4 mais 4 mais 4, né? Eu estou pegando 4 somando 3 vezes. Então você vai ali na definição de multiplicação e você resolve, né? 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. Não é assim que a gente faz quando está com dificuldade em multiplicação? E quando eu não sei quando é algo elevado ao quadrado? Porque tem uma fórmula, né, uma relação que a gente decora, mas não lembro. Então você recorre à definição. Então, potenciação é você pegar aquela coisa e multiplicar por ela mesma, né? Então, quantas vezes aí vai aparecer aqui, né? Então, se o meu expoente é 2, então eu tenho que fazer essa multiplicação com ele aparecendo 2 vezes aqui, né? Ok, e agora eu vou multiplicar um parêntese pelo outro. Como é que eu faço isso? Olha só, você vai pegar cada um desses e multiplicar por cada um do outro parêntese. Então faz esse vezes os dois aqui primeiramente. Então x vezes x é x ao quadrado mais x vezes 2 vai dar 2x. Pronto, já multipliquei o primeiro. Agora eu vou multiplicar esse segundo aqui. O 2 por esse x aqui vai dar mais 2x. E depois o 2 pelo 2 aqui, que vai dar 4. Agora junto, né? X ao quadrado. 2x mais 2x dá 4x.
Oh, desculpa. Aqui é 8, né? Oh, meu Deus do céu. Escrevi errado. Eu tava na cabeça que eu tinha que multiplicar 2 vezes, né? Que aqui é x mais 8. Eu tô fazendo a conta. Tá, então na verdade a multiplicação fica x ao quadrado mais 8x mais 8x de novo, ou mais 64, que é 8 vezes 8. Aí aqui fica x ao quadrado, 8 mais 8 dá 16x mais 64. Então assim, né? A gente já fez essa parte. E aí para fazer esse daqui é o mesmo procedimento, né? Só que assim, fazer isso daqui demora um pouco mais de tempo, né? Para ficar fazendo de um por um. Então é por isso que existe o chamado produtos notáveis. Que a gente decora a maneira de expandir isso sem ter que ficar fazendo essa conta, né? Então, usando produtos notáveis aqui, no x mais 4, por exemplo, a regra é: você pega esse primeiro termo aqui e eleva ao quadrado, certo? Aqui vai ficar o x ao quadrado, mais, né, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então ó, 2 vezes x dá 2x. 2x vezes 4, que é o segundo, vai ficar 8x. Mais o quadrado do segundo, aí você pega o 4 e eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 16. Pronto, então ó, ao invés de fazer aquela conta toda, eu simplesmente decoro ali como é que faz isso. E aí pronto. E já utilizo. Então a gente vai substituir aqui, certo? Então desse lado aqui a gente fez, né? Na marra aqui, então o x ao quadrado mais 16x mais 64 é igual. Essa daqui a gente fez ali do lado, deu x ao quadrado mais 8x mais 16. E aí tem esse x ao quadrado sobrando que a gente só coloca aqui. Pronto, então agora que eu montei a equação, só resolver, né? Aí, como eu falei, 80% do problema já está resolvido, né? Que resolver a equação é decoreba. Então deixa eu só selecionar isso daqui. Vamos mover um pouquinho para baixo. Ok. Ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplificar, certo? Então, ó, o que tem de um lado e do outro a gente pode cortar. Esse aqui, ó, corta aqui e aqui também, certo? O que mais? Tá, e aí agora eu vou colocar... Vou deixar tudo de um lado só, porque geralmente quando a gente vai fazer a equação do segundo grau, que a gente sabe que é do segundo grau aqui, a gente quer que ela fique igual a zero, certo? Então eu vou pegar o restante e passar tudo para esse lado. Então aqui vai ficar... Ali vai ter x ao quadrado, né? Você vai ter esse restante que está aqui, eu vou escrever. E agora eu vou passar esses daqui para esse lado, né? Então aqui, se eu estou passando para o outro lado, eu troco de sinal. Vai ficar menos 16x menos 64. E esse outro lado aqui não vai sobrar nada, é zero, né? Porque tudo foi para o outro lado. Pronto, agora é só simplificar, né? Ó, x ao quadrado mais 8x menos 16x fica menos 8x. Menos 64, né? A gente faz aquilo lá. 64 menos 16. Vai inversar daqui, fica 8. Sobra 5. 5 menos 1, 4. 48 com sinal negativo. Então, isso daqui dá essa expressão. E o outro lado ali é zero. Então, olha só o que é isso aqui. É a equação do segundo grau. Vamos ter que usar a fórmula de Bhaskara. Olha o tamanho desse problema. É bom que a gente revisa um monte de coisa aqui, né? Então, ó, para resolver isso daqui, a gente acha o delta primeiro, né? Então, o delta da fórmula de Bhaskara é você pegar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o que é o a, o que é o b, o que é o c? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado.
O B é o que acompanha o X. E o C é o que não tem letra nenhuma, certo? Então, ó, aqui vai ficar B ali, né? Vou botar aqui não, que é A, B, C. Então, B ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 da fórmula. O A é 1, coloco 1 aqui. E o C, menos 48. Pronto. Menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes menos 8 dá 64, positivo. Menos com menos aqui fica mais também. 4 vezes 48 vai dar 160, com mais 32, 192. Somando os dois aqui, ó, 64 mais 192, 6, 5 vai 1, 2, 265, 256. Ah, ok, achei o delta. Agora vai achar o valor do seu x ali, né? Então x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então menos b vai ficar menos 8 mais ou menos a raiz do delta, que é 256, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1 aqui vai dar 1, certo? Dá 2, desculpa. Aqui dá 2. Menos com menos aqui fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 256. Então, e agora? Como é a raiz quadrada de 256? Você pode usar a calculadora, certo? Principalmente se for, claro, eu não vou colocar uma questão desse tamanho na prova, tá? Mas se for uma situação de prova, você vai fazer Enem, pronto. Mais plausível, que não pode usar a calculadora. Como é que eu calculo isso daqui? Tem gente que sabe de cabeça já, né? O número que multiplica por ele mesmo e dá 256. Ah, eu não sei. Então vamos lembrar como é que faz usando a decomposição por fatores primos. A regra é o seguinte: você vai pegar o 256 e você vai fazer aquela coisa de decompor por números primos, certo? Então você vai dividindo. O primeiro número primo é o 2. Isso dividido por 2 dá 128. Aí dá para dividir por 2 de novo, 64. E por 2 de novo, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2 de novo, 8. Por 2 de novo, 4. Por 2 de novo, dá 2. 2 de novo, sobra 1. Pronto. A gente está falando de raiz quadrada. Se for raiz quadrada, a gente vai circulando de 2 em 2 aqui, ó. Pares de números iguais. De 2 em 2. Então, se tem um número igual aparecendo 2 vezes, eu vou circulando. Né? Ok? Aí, para cada círculo desse, você pega um. Por exemplo, aqui dentro, eu estou circulando números 2, então boto 2. Aqui também, boto o número 2. Aqui também, número 2. Aqui também, número 2. Agora é só multiplicar tudo isso, ó. Vezes, vezes, vezes. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Certo? Então assim eu calculo a raiz quadrada. Então a raiz quadrada disso daqui é 16. Certo? E aí, como sempre, equação de segundo grau, né, a ideia é que tenha duas soluções. Então, ó, vamos pegar a positiva, né? Primeiro x é positivo aqui, vamos pegar 8 mais 16 dividido por 2. 8 mais 16 vai dar 24, dividido por 2 dá 12. E a outra solução a gente coloca com sinal de menos, 8 menos 16 sobre 2. 8 menos 16 fica menos 8, dividido por 2 vai dar menos 4. E agora, deu dois resultados, qual que eu uso? Você vai usar o positivo, por quê? Você tem que olhar o contexto da sua questão. Você está resolvendo um problema de geometria, certo? Onde um dos seus lados aqui, que é x, mede, enfim, um dos seus lados mede x. Se você não pode ter medida de comprimento negativa, então você vai usar o positivo. Então o positivo aqui é 12, certo? Então qual a medida da sua hipotenusa? Hipotenusa é esse lado, né? Que é x mais 8. Você viu que o x ali é 12, certo? Então a sua hipotenusa vai ser 12
mais 8 e dá 20. Olha só, igual ao gabarito. Então, ó, extremamente trabalhoso essa questão, mas deu para revisar um monte de coisa, certo? E é um problema de PA. Então eu fiz problemas diferentes, certo? Aqui que é mais de com número mesmo, aqui já diretamente usando a fórmula, aqui problema de juros simples, certo? Então é vários contextos que pode surgir aí, progressão aritmética, né? E realmente é satisfatório quando a gente vai, faz esse tanto de conta e no final dá a resposta certinha, bate com o gabarito, né? Então é isso. Por esse vídeo é só. Quando eu fizer o próximo vídeo, eu vou para a parte de soma de PA, né, e a gente vai prosseguir. Então, bons estudos aí, né? E é importante também ir fazendo exercícios por conta própria. Então, precisa na internet, exercícios de progressão aritmética. Tem vários sites aí que tem exercícios desde mais simples até mais complicados e é bom ir fazendo. Porque para aprender matemática, isso aqui é só resolvendo exercício mesmo, senão não vai fixar e realmente fica mais difícil. Então é isso.